meus amigos, tudo bem com vocês? São José Francisco de volta, nosso servo. Hoje nós iremos falar sobre a lição de número 7. Lição de número 7. Lição muito importante porque aborda a questão da liturgia. Isso é muito importante, a gente saber como cultuar e como reverenciar ao nosso Deus. Então, uma lição maravilhosa, ok? Bom, como eu disse para vocês, a gente na semana passada, a gente mudou um pouco o foco daquela liturgia literalmente pentecostal ou a teologia pentecostal, voltada e focada na pessoa do Espírito Santo. Claro que ele não deixa de aparecer, de atuar nas lições que a gente vai estar abordando agora, mas elas ganham uma outra conotação, tá? Mais específica, tá? Aos temas que são abordados aqui pelo autor. Ok? Na semana passada ele abordou sobre santificação e hoje ele vai falar sobre a liberdade e a reverência na hora de cultuar a Deus. Tá bom? Vem comigo? Então vamos lá. Vamos tentar ser bem sucinto nessa lição de hoje, haja visto que ela é mais didática, literalmente, tá? Do que colocarmos ela aqui dentro de uma visão espiritual e querermos espiritualizá-la. Tá? Não que ela não deixe de ser, mas ela é bem didática, ela é bem informativa e ela traz esse ponto importantíssimo, tá? No que nós chamamos de convivência, liturgia, conhecimento e doutrina, tá? Bíblica. Muito bem, vamos lá, meus amigos, vamos ao que interessa literalmente. E vamos falar sobre a lição. O título é Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência, ok? Desde já agradeço a Deise, ao Ricardo, obrigado pela rica oportunidade que me concedem. Ainda estamos nesta labuta, tá? E aos seus auxiliares, né? O diácono Roberto, a secretária Célia, tá? Beijo no coração de vocês, como sempre digo. Aos amados, renomados, perfumados, lindos professores da Delve, tanto da sede quanto das demais congregações, que estão nos acompanhando aí, procurando apanhar alguma pauta, alguma informação que possa ser utilizada em sala de aula. Afinal de contas, o objetivo da lição é esse justamente, fazer com que este que vos fala, tá, vos sirva literalmente também de ajuda na hora que vocês estiverem aplicando as lições em sala de aula, tá bom? Muito bem, beijo também no coração do meu pastor, agradeço mais uma vez a confiança, a credibilidade que ele deposita a mim, essa tão grande responsabilidade de estar juntamente com ele à frente desse departamento de ensino da Delve, que está crescendo assustadoramente. E tudo isso é motivo de nós exaltarmos e glorificarmos a Deus por tão linda coesão que o Senhor está nos proporcionando. Tá bom? Deus abençoe, beijo no coração de todos, aos meus queridos, amados pejotenses, beijo no coração de vocês também, aos seminaristas, gente, meus seminaristas, beijo no coração de vocês, queridos. Pastor J. Silva ama vocês, viu? Muito bem, vamos ao que interessa, né? A nossa lição, como eu disse para vocês, a gente vai procurar ser bem prático, sucinto, uma vez que a lição, como disse, é bastante informação e é necessária a informação que a gente vê aqui. É didática, totalmente. Mas vamos lá. O texto áureo se encontra aí em João capítulo 4, versículo 24, e diz o seguinte: Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade, ok? E a gente vai então para a verdade prática. A nossa verdade prática diz o seguinte:
A adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. Interessante, né? Interessante isso aqui. Interessante. Só uma observação, na semana passada nós falamos, na lição de... Semana passada falamos também, na lição de número 5, né? O fruto do Espírito, uma das pautas abordadas pelo autor é o andar em Espírito. E ele vai colocar para a gente a evidência desse andar em Espírito, dizendo que esse andar em Espírito é não mais se submeter aos impulsos carnais, ou seja, não é mais ser dominado pelas obras da carne, mas sim ser totalmente conduzido, guiado, levado, edificado, tá, pelo fruto do Espírito Santo. Tá bem? E nós vimos isso, e aqui nós vemos algo bem parecido, tá? Quando ele vai dizer a adoração em Espírito. Isso dentro da nossa verdade prática, está escrito aqui. A adoração em espírito, de respeito à posição espiritual do adorador. E aí a gente pega isso aqui, lembra daquilo lá e vai entender que a posição do adorador aqui, colocado por ele, é justamente essa. Um elemento que não se mistura, um elemento que não se assenta na roda dos escarnecedores, um elemento que não se detém no caminho dos pecadores, um elemento que procura levar uma vida de retidão, de santidade, pauta da lição passada, uma vida de santificação, colocado à parte por Deus, separado por Deus, purificado, consagrado, dedicado ao Senhor. Essa é a visão da posição espiritual. Então, queridos, lindos e perfumados, professores e alunos, vamos entender isso aqui. A posição espiritual é a mesma descrição do que o autor coloca para a gente andar em espírito. Quando eu ando em espírito, quando eu me submeto a não mais me deter nas obras da carne, e não ser levado mais pelos impulsos carnais, automaticamente eu tomei uma posição diante de Deus. E qual foi a posição que eu tomei? Uma posição de andar com Ele em espírito, uma posição espiritual de adorador. Ok, deixa eu sair daqui que eu fiquei muito tempo preso aqui. Vamos então para a nossa leitura diária. Bom, leitura diária, como sempre, ela bem misturada, né? Essa questão, às vezes, da mistura, é o que eu disse na aula anterior, faz a gente ter que ir no texto para saber o que de fato, tá, a descrição do autor quer dizer aqui. Na semana passada nós vimos duas pautas muito parecidas e o que forçou-me a ir literalmente dentro do contexto apresentado da leitura diária nos capítulos e versículos dos livros citados por ele. Então isso é muito importante, a gente sempre frisa isso, porque é importante que você leia a leitura diária, gente. Nós temos pautas sendo apresentadas tanto aí pelos nossos diretores, como aqueles que seguem outros canais, como o EBD em Questão, enfim, com propósito. Eles colocam muito isso para a gente, ok? E é muito importante a gente valorizar isso. Eu louvo a Deus porque a leitura diária é importante, não menospreze, tá bom? Mas vamos lá. A primeira descrição que ele coloca aqui é: a reverência na adoração não é uma questão de formalidade, mas de respeito. Gente, isso aqui é lindo demais. Olha que coisa. A reverência na adoração não é uma questão de formalidade. Gente, lindo demais. Lindo demais. Gostei disso aqui. Ele coloca pra gente aqui a pauta em Levítico. Vamos lá dar uma passadinha? Vamos lá. Levítico, capítulo de número 10. O Espírito Santo está na área, viu? Levítico, capítulo de número 10, versículos de número 1 e 2. Aí ele diz assim, Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor.
sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Olha que coisa. Olha o que o autor coloca aqui. Reverência na adoração. A cena em questão aqui mostra os filhos de Arão tomando uma posição que não era a posição deles, uma vez que Arão era o sumo sacerdote, só ele podia fazer isso. Os filhos de Arão se acharam no direito de entrar na presença de Deus, fazendo as vezes do sumo sacerdote, e Deus os ignora, Deus simplesmente os elimina, os fulmina. Por quê? Porque eles faltaram com reverência, eles faltaram com respeito, eles simplesmente ignoraram a santidade de Deus. Pelo amor de Cristo, gente, pelo amor de Deus. A gente vai chegar na lição, a gente vai falar sobre isso nessa atualidade, gente, pelo amor de Deus. Chega a doer isso aqui. Deixa eu ir para o próximo. O ritual religioso sem reverência é desobediência e não tem, olha só, e não tem aceitação divina. Deixa eu continuar pegando aqui o exemplo dos mesmos elementos. Eles pegam Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, olha só, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor. Olha só, o ritual religioso sem reverência é desobediência e não tem aceitação divina. Deus não aceitou. Simples assim. O autor coloca para a gente 1 Samuel 15. Vamos ver o que Samuel, no capítulo de número 15, diz para a gente. Eu estou lendo com vocês hoje, né? Perceberam isso, né? Vamos lá. 15, versículo 22. Vamos lá. Olha só. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Meu Deus do céu, olha só, por acaso o sacrifício é mais importante? Por acaso Deus tem mais se importado com o sacrifício, com a oferta, não, ou com a vossa obediência? É claro que ele está dizendo, o que Deus está interessado aqui não é no teu sacrifício, nem na tua oferta, nem no teu holocausto, não. Ele está interessado na tua obediência. Por que adianta você chegar aqui, oferecer seu holocausto, sacrifício, oferta, etc., se você não obedece? É mesmo que nada. É falta de... Meu Deus do céu, isso é lindo, né? Vamos lá, deixa eu continuar. A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão. Meu Deus do céu. É melhor do que a gordura de carneiro. Coisa linda demais. Eu amo a Bíblia, gente. Eu sou apaixonado pela palavra, não tem jeito. Ler Bíblia faz isso comigo, mexe comigo. É coisa linda demais. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Deixa eu ir para a próxima, né? A reverência no culto significa ter consciência da majestade divina. Pelo amor de Deus, gente. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tinham consciência do que estavam fazendo? Tinham, mas estava certo? Não. Erradíssimo. Os elementos que procuravam tinham prazer em sacrificar, tinham prazer em levar lá diante do holocausto, tinham prazer, mas não obedeciam. Estavam sendo consciência, mas lhe faltava a verdadeira ciência da consciência, do entendimento, que não é assim. Não é assim. Reverência no culto significa ter consciência. Consciência de quê? Não é o que eu faço, consciência de que Deus é. A consciência aqui não é do elemento, a consciência aqui é saber quem é Deus. E Deus não se detém, não se limita à minha natureza humana, pecaminosa, com falta de reverência. Pelo amor de Deus, gente, deixa eu continuar aqui, Eclesiastes 5, tá? Vamos lá. Não devemos confundir religiosidade com espiritualidade. Gente, semana passada não estava tão rico quanto está hoje não, viu? Confesso. Semana passada eu falei, não está tão não, tá não. Mas hoje
pelo amor de Deus, gente. Olha só, parece que a lição está toda aqui. Não devemos confundir religiosidade com espiritualidade. Meu Deus do céu. Que é isso, gente? Não vou nem ler, fiquem à vontade. Ok? Nem vão. Deixa eu continuar. A espiritualidade pentecostal não elimina a maturidade e nem o bom senso. Isso aqui é importante demais. Primeira carta de Coríntios 14. Olha só, por que, pastor, você parou e fez isso? Olha só, deixa eu ler de novo. A espiritualidade pentecostal não elimina a maturidade e nem o bom senso. A gente vai falar de liturgia, a gente vai falar de reverência, a gente vai falar de liberdade, a gente vai falar de culto. Se a gente vai falar de culto, a gente vai falar de liberdade, vai falar de reverência, então, pelo amor de Deus, o que mais a gente está vendo hoje é justamente falta de bom senso. Mas deixa eu continuar. Liberdade e reverência são características do culto pentecostal. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom, qual é a liberdade que a gente goza? A liberdade que a gente goza é saber que fomos literalmente arrancados das garras, das prisões, daquilo que nos mantinha preso. Jesus ele declara com muita propriedade, através de seu servo João, dizendo que quando conhecemos a verdade, conhecemos essa liberdade. Claro, João descreve isso com muita propriedade, dizendo que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá? Na mesma pauta de apresentação, ele continua utilizando uma outra verbalização muito forte, dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tá? Segundo descreve João, capítulo de número 8, versículos 32 e 36. Pegou a visão? Então, vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe hoje, queridos e amados, lindos e perfumados professores, se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, versículos 26 a 32. Vamos ler? Vamos lá. Espero que eu não fique preso como eu fiquei na semana passada. Vamos lá. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Coisa forte isso aqui, né? Olha só. Tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, tudo para edificação. Coisa linda, deixa eu continuar. E se alguém falar línguas estranhas, faça-se isso por dois ou por dois, isso por dois, ou quando muito tens, e por sua vez, e haja intérprete. Ok? Continuando. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Ok? E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se primeiro. Coisa linda, né? Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Lindo demais essa leitura. Não poderia deixar de fazê-la, hipótese alguma. Linda demais. Ela por si só chama a gente para conversa, né? Coisa linda demais, pelo amor de Deus, gente. Coisa linda demais.
Bom, deixa eu ir para a introdução, que eu fiquei impactado com essa leitura. Bom, eu tenho aqui a nossa introdução, o Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de culto, diz o autor. Sim, de fato, né? Por mais que a gente venha aqui pegar os 4 evangelhos, as cartas paulinas, ou seja, todo o conteúdo do Novo Testamento em seus livros apresentados e cartas, não tem assim uma regra, né, didática de como é a direção de um culto. A gente vai pegando aos poucos essas informações, como por exemplo aqui na leitura que fizemos, nós já temos uma ideia de como é isso no versículo de número 26, quando vos ajuntais, cada um de vós tenha salmo, tá? Tenha doutrina, vamos melhorar um pouco, tenha salmo, tenha adoração, tenha louvor, que é uma das pautas que se começam culto literalmente, oração e adoração, tá? Oração e louvor, são as pautas principais. Então aqui a gente já tem mais ou menos uma ideia, né? Adoração, doutrina, palavra, tá? Revelação, exposição da palavra, tá? Língua, tem língua, aí já é manifestação, né, do Espírito Santo. Interpretação também entra dentro dessa questão do dom do Espírito Santo e por aí vai, né? Isso é uma ideia, isso assim, eu estou pegando isso aqui para a gente tentar montar uma liturgia do culto já, tá ok? Então, não estou oferindo o texto aqui não, gente, pelo amor de Deus. Essa é a ideia. E aí ele vem dizer que não existe uma regra de liturgia, tá? Literalmente, mas a gente entende como ela deve ser feita, ok? É importante, eu coloquei aqui uma pauta, o seguinte, tá? A aula que nós estamos hoje dando literalmente é liturgia, ok? Esse deveria ser o tema, liturgia, mas vamos lá. Aula de hoje, liturgia, que a gente colocou. A mesma trabalha com organização, trabalha com ordem e trabalha com decência. Olha o que eu disse. Tá? Um culto litúrgico, ele tem organização, ele tem ordem, ele tem decência. Isso é fundamental saber. Mesmo que não exista um manual literalmente prontinho, ó, o culto tem que ser assim, ó, oração inicial, leitura da palavra, oração, cânticos, oportunidades. Não tem. Não tem. Isso foi o que a gente criou. Isso foi elaborado, tá, pelas igrejas, tá, tanto pelas igrejas quanto pela nossa própria declaração de fé na Assembleia de Deus também. Essa é a regrinha bonitinha que está ali. Mas vamos lá, deixa eu continuar. Trabalha com organização, trabalha com ordem, trabalha com decência. Observe, meu amigo, no Antigo Testamento, nós pegamos aqui algumas pautas aqui da leitura diária, que força a gente ir para lá. Então, no Antigo Testamento, ou no Antigo Pacto, como você queira, tá? havia uma forma cerimonial de adoração veiculada a Deus dentro da lei mosaica. Existia. E começava com a Santa Convocação, começava por ali. Ok? E com o desejo do elemento em ofertar, em sacrificar, em agradecer a Deus, começava por aí. Então aqui eu já aprendo que a minha linha de adoração começa com o quê? Com o meu desejo de adorar. Ok? Começa com a minha vontade de ir para a casa de Deus ou de estar na presença de Deus, independente de ser na igreja, independente de ser em casa, independente do local que eu esteja. O fator principal aqui é eu estar na presença de Deus. Lindo demais isso aqui. Pelo amor de Deus, deixa eu continuar. Então, se no Antigo Pacto, tá? A adoração, a liturgia era pautada e centrada em um cerimonial que tinha como objetivo a adoração de Deus. A gente continua. O sacrifício, tá? A oferta, o ajuntamento do povo,
tudo isso caracterizava literalmente como um ato de reverência da congregação israelita para com Deus na adoração, pelo amor de Deus. Aí aqui eu começo a entender com muita propriedade por que Deus exige santidade dos seus súditos. Por que Deus começa chamando os primeiros congregados para dentro da santidade? Por que Deus faz isso? Porque quem entra na presença do Senhor precisa entender, precisa saber que Deus exige ordem, decência e organização. Deus é um Deus de organização, viu? Está pensando o quê? Está pensando que quer chegar assim e de qualquer maneira? Não é assim, não. Deus é organizadíssimo. Pelo amor de Cristo, gente. Deus é organizadíssimo. E não tem essa não, meu querido. Fazer de qualquer maneira, pegar e largar, deixar no meio do caminho. Ei, pelo amor, faz isso não. Deixa eu voltar para cá. Tá? O sacrifício, a oferta, o ajuntamento, estou repetindo para você pegar. Do povo caracterizava isto como um ato de reverência, fidelidade e adoração a Deus. Lindo demais. Lindo demais. Meu Deus do céu. E aí a gente continua dizendo que no Novo Pacto, no Novo Testamento, não é diferente, gente. Não é diferente nessa questão. Qual questão, pastor? Nessa questão de reverência, nessa questão de fidelidade, nessa questão de... Não é diferente. Não é diferente. A diferença é que a gente não sacrifica, a gente não vai lá para o altar do holocausto, pegar um animal, não precisa mais. Mas a ideia centrada da liturgia mosaica que levava o povo à reverência, à fidelidade, à adoração, é a mesma hoje em dia. Tá? Estou querendo ir lá para um versículo que eu lembrei, mas deixa eu segurar aqui. Eu ia falar de Jesus aqui, pelo amor de Deus. Por causa disso se faz necessário, diz o autor, saber como cultuar, acrescento eu, como cultuar a Deus, tá? Dentro do contexto igreja, pelo amor de Deus. O que a gente entende por igreja? Né? A gente entende por igreja como um ajuntamento de congregados, um ajuntamento de povos cuja ideia principal é a reverência e a adoração a Deus, veiculada a Deus. A gente entende isso, a gente entende congregação, a gente entende assembleia, a gente entende igreja como um ajuntamento de povo. Tá? Mas entendam uma coisa, a pauta original eclésia significa tirados de dentro para fora, ou seja, chamados de dentro para fora. Então a igreja é isso, mas eu preciso aprender, eu preciso adorar, eu preciso reconhecer, porque quando eu olho para a igreja como um canal de adoração, eu vejo a igreja como uma comunidade, onde o pensamento é igual, as ideias são iguais, a intenção é a mesma, o foco é o mesmo, o objetivo é o mesmo. E quando a igreja entra dentro dessa visão, a igreja cresce, a igreja amadurece, a igreja se revitaliza, a igreja não morre, ela não definha, ela vive, ela respira, mesmo com dificuldade às vezes, mas ela grita, ela precisa sair da inércia. Então, ei, psiu, reverência, adoração, paute Deus como foco principal e a igreja vai estar sempre bem, independente das privações e provações que ela venha a enfrentar. Dificuldades, a igreja é soberana. Ok? Então deixa eu continuar. O autor nos leva a uma comunidade cristã da era apostólica para termos ou para obtermos informações e indicações como é a organização de um culto. Pegou? Vem comigo? Então vamos embora. Como vocês bem sabem, a lição do mestre traz aí um interagindo com o professor. E as informações que ele coloca são importantes, porque ajuda você a entender um pouco mais a introdução. Queridos, todo o material que você puder coletar para enriquecer o conteúdo da lição é válido, ok?
tenho eu certeza que o Espírito Santo está guiando vocês para fazerem o melhor possível. Se deixem conduzir por Ele, se deixem levar por Ele, se deixem ser usados por Ele, pelo amor de Deus. Com certeza Ele vai capacitar a todos, para que todos passem, né, transmitam uma lição extraordinária aos alunos. Deus abençoe. Me acompanhe. Vamos para o nosso primeiro tópico de abordagem, ok? Bom, a introdução levou um pouquinho do nosso tempo, mas quando a gente chega aqui dentro do nosso primeiro tópico, o culto pentecostal, liberdade e reverência, tá? O nosso primeiro tópico de abordagem traz aqui um tema lindo, né? O culto pentecostal, liberdade e reverência. Olha só, isso aqui é importante. O autor coloca para a gente aqui uma prévia antes de chegar aos pontos onde ele vai tratar do assunto. Literalmente, na prévia dele, ele vai dizer o seguinte: o cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas, em hipótese alguma. O cristianismo não veio destruir cultura de ninguém, gente. Pelo amor de Deus. Tem gente que erroneamente pensa que eu tenho que impor a minha cultura. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Por exemplo, você vai pregar numa aldeia indígena. A cultura é totalmente diferente, né? E há-se casos onde as pessoas tentaram colocar a cultura nossa e não deu certo. Não deu certo. Então, o que acontece? Quem vai pregar nesses locais, os missionários que são alocados a esses locais, precisa entender a cultura do elemento, a cultura do povo. E entendendo a cultura do povo, ele precisa ser sábio para saber, para não misturar as coisas e não confundir as coisas. Isso é muito importante, ok? Coloquei a aldeia indígena aqui porque é uma das que a gente realmente vai ter uma série de dificuldade maior em questão de roupas, né? Fala nisso, ó, LED. Aí, galera, tinha da Delva, uma homenagem a vocês, viu? Pastor Zé Francisco. Apareceu no flash, né? Mas tá bonito. Deus abençoe. Bom, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Bom, o culto pentecostal, liberdade e reverência. Bom, vamos lá. Nós vimos a prévia do autor aqui, ele dizendo que a ideia não é padronizar o mundo nem destruir a cultura. A mensagem, porém, é universal. Sim, a mensagem do Evangelho é universal, ok? Ela entra onde ela for necessária, tá? Ela entra onde ela for necessária. Me faz lembrar aqui a descrição de Jesus quando ele é apresentado pelo autor como a videira verdadeira, onde na descrição do autor ele vai dizer que Jesus é a videira verdadeira e Deus ele é o viticultor, o agricultor, aquele que cuida, aquele que trata da videira, Cristo. E nessa videira tem os ramos, né? Quem são os ramos? Quem são os galhos? Somos nós. Tá? E o que me chama a atenção é que o pé de uva, ele não cresce como as demais árvores, ele cresce se espalhando, se esparramando. Aonde houver brecha, buraco, ele está entrando. Assim é um evangelho, querido. Ou seja, eu e você, como galhos dessa videira verdadeira, a gente entra aonde o Senhor Jesus colocar. Aonde der para a gente crescer, a gente está crescendo. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai levando a mensagem. A mensagem é isso. A mensagem força, pelo amor de Deus. Coisa linda demais. Deixa eu sair dessa prévia aqui, senão eu ir para o ponto lá. Vamos lá para o número 1. Professores, fiquem à vontade, a prévia está muito boa, tá? Eu parei aqui, mas ela tem assuntos maravilhosos ainda. Deixa eu ir para o número 1. O número 1, como eu chamava antes, né? Tópico, subtópico, tá? Subtópico. O tópico 1, subtópico, ok? 1. Primeiro tópico da lição, subtópico 1. Não vou usar esse porque atrapalha muito, mas vamos lá. 1. A flexibilização cristã. Bom, flexibilização cristã. A visão aqui, meus queridos, visa tratar, dentro desse conteúdo, a visão visa tratar de uma liturgia variada. O autor coloca isso aqui. Ele vai dizer que, por ser flexiva, tá? A religião cristã
possui várias formas ou permite várias formas, tá, de liturgias. A gente vai pegar isso aqui. Então a visão aqui visa tratar de uma liturgia variada para cada tipo de culto. Para cada tipo de culto. Dentro das ramificações cristãs, a gente não vai aqui falar o nome de todas elas porque são muitas, tá? Dentro das ramificações cristãs, o autor coloca aqui incluindo os apostólicos romanos e incluindo a igreja ortodoxa grega e, é claro, os protestantes de modo geral. Aí eu tomei a liberdade aqui de colocar o seguinte, nós colocamos assim, igreja católica romana, ortodoxo e protestantes adversos, tradicionais, pentecostais, que são as duas linhas denominacionais, e em seguida a gente tem aí, tá, os neopentecostais. Eu preciso falar isso, ok? Os neopentecostais, claro, por causa dos neopentecostais, surgiu uma misturada muito grande, tá? E isso tem levado a verdadeira liturgia cristã a vários sentidos e várias formas de se cultuar a Deus, ok? É verdade. Ok? Não tem como não dizer que isso aqui não é uma verdade. Tá? O autor, ele se preocupa em orientar sobre a questão do culto judaico. Quando ele faz isso, eu vejo uma preocupação muito grande, porque muitas igrejas neopentecostais, inclusive, tá, elas procuram trazer para dentro do seu segmento litúrgico muitas coisas do judaísmo. Gente, é a Arca da Aliança que é colocada dentro da igreja e há uma reverência com aquilo. Gente, pelo amor de Deus. É o candelabro que é trazido para dentro da igreja. Pelo amor de Deus, gente. Pastor, mas não existe uma regra cerimonial, então eu faço desse jeito. Meu querido, tá, não vou nem falar mais nada, né? Tem até aquele roupão do sumo sacerdote. Meu Deus do céu. Só falta entrar dentro da igreja agora o cara com as vestes sacerdotais, tá? E o cajado de Arão. Pelo amor de Deus. Não falta não, que eu já vi. Pelo amor de Deus, gente, já vi isso acontecer. Já vi. Pois é. Pastor José Francisco já viu isso. Desculpa a franqueza, gente. Isso aqui transforma? Isso aqui, com todo respeito, tá, pai? Isso aqui transforma, gente? Se isso aqui transforma, se isso aqui ensina, se isso aqui orienta, se isso aqui transforma, como é que as pessoas aceitam e não saem da estatura de menino e ficam inventando, pelo amor de Deus, fica inventando roupão sacerdotal, roupão reluzente, vestido de mistério. Está escrito aonde isso, gente? Irmão, lá no céu a roupa vai ser assim, quem disse para tu? Meu Deus do céu. Jesus, tem misericórdia de mim. Ué? Vestido de mistério. Aí, como se não bastasse, tem homens aí usando o roupão reluzente. Vigia, crente. Vai ler Bíblia, vai estudar, pelo amor de Deus. Cresce. Bagunça o evangelho, não. Bagunça o cristianismo, não. Pelo amor de Deus, o cristianismo é simples. É liturgia, fazer o quê? A gente está aqui para isso, é para ensinar. Irmão, o Senhor está me revelando aqui, o que, irmão? O Senhor está me revelando aqui essas 3 irmãs aqui, que por acaso uma era minha esposa. Essas 3 irmãs aqui, o Senhor está me revelando aqui. O que o Senhor está revelando? O Senhor está me revelando que eu vi aqui, essas 3 irmãs. O Senhor está dizendo para essas 3 irmãs
usarem vestidos de mistérios. Aí Francisco olha para Thelma, Thelma olha para Francisco, não. Aí eu olho para ela e digo, não, está errado. Não. Que isso? As outras irmãs, uma ficou, e agora, o que eu faço? A outra, se Deus está mandando, que isso, irmão? Deus não está mandando nada. Que história é essa? Baboseira. Eu falei, meu querido, deixa eu te explicar o que é vestido de mistério. Eu acho que você não sabe, deixa eu te explicar o que é vestido de mistério. Sabe o que é vestido de mistério? Não é o roupão que você está falando para elas usarem, não. É para elas estarem revestidas com o Espírito Santo. Está entendendo o mistério? Esse é o vestido, essa é a vestimenta. Não é aquele roupão, não, viu? Primeiro que vai arrumar um problema entre eu e ele em casa. E o meu Deus não é Deus de confusão. Meu Deus vai colocar minha esposa dentro de casa e vai brigar comigo por causa da roupa. Então, querido, o que Deus está falando aqui é revestimento, tá? É poder, é graça, é o Espírito Santo sobre a vida delas. Está precisando disso, não é desse roupãozinho, não. Eu falei, pronto. Ah, quero nem saber se tu usa, problema é teu. Mas eu não pelo amor de Deus. Deixa eu voltar para cá. Vamos lá. Mexer com o pastor Zé Francisco. A gente vai falar de que? Liturgia. E detalhe, quem vai dar essa aula é o meu pastor presidente. O negócio vai ficar mais pesado ainda, pode ter certeza. Tá? Ele vai pegar mais firme ainda do que eu. Ok? Eu só estou aqui só para orientar os professores, para eles não se perderem no foco, no objetivo da lição. Mas olha só, é isso. Não dá para a gente fazer. Então, meus queridos, o autor se preocupa muito com isso aqui, ok? Tá? O povo não se deter, não trazer para dentro, tá? Sabe, o peso da liturgia judaica, como a gente tem visto aí. Pelo amor de Deus, até dói isso aqui. Deixa eu sair daqui, vamos lá. Eu coloquei aqui, inclusive alguns têm se deixado levar pela influência dos cultos judaicos, ficou melhor, né? Outros fazem mistura entre o rito romano, tá? E a verdadeira liturgia cristã. Só falta o cara fazer só um sinalzinho, só falta fazer isso. Já viu, quer ver uma coisa aqui? Uma prova da mistura. O cara está orando. Isso aqui é a liturgia, a gente está ensinando. O cara está orando, o cara terminou de orar, a pessoa terminou de orar. Segundo eu leio na Bíblia, eu vejo Jesus dizendo com muita propriedade. Jesus está dizendo, olha, tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, vos será o quê? Então pega isso aqui. Jesus está dizendo, tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, tudo quanto pedides em meu nome, é no nome de Jesus, que ele falou, olha, no meu nome, a oração tem que ser feita no meu nome, tá? A senha de acesso é o meu nome, o direito de receber é o meu nome, você vai conquistar por causa do meu nome, ok? E ele vai dizer mais ainda, no meu nome, tá? Que você expulsa os demônios, é no meu nome que você realiza a cura, é no meu nome que você faz sinais, é no meu nome. Tudo quanto você pedir a Deus em meu nome, é Jesus falando. Aí o elemento chega, termina a oração. Porquanto eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então tu aprendeu isso? Não foi de lá não? Isso não vem de lá não? Está escrito que tu tem que orar assim? Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que tu aprendeu? O que Jesus disse? Tudo quanto pedires ao Pai em meu nome. Em meu nome. Vai orar? Ora através de mim. Vai pedir? Pede através de mim. Pede através do meu nome. O que você pedir em meu nome, vos será feito. Pelo amor de Deus. Pegou a visão? Aprendeu? Então para com essa mania. Terminou a oração, te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ei, tu pediu a quem, querido? Tu pediu em nome de quem, amado? Perfumado? Lindinha? Perfumadinha? Tu pediu em nome de quem? Eu, hein? Professores, ensinem isso. Por favor, ensinem isso. Tá? Deixa eu voltar. Vamos lá. Mistura. Isso é fruto de mistura. Bom, sem dúvidas é preciso o que, pastor? É preciso ter discernimento. Sem dúvida é preciso ter discernimento e saber
a forma ideal cristã, sem mistura, de como cultuar a Deus. Aleluia! De como cultuar a Deus de fato. Tudo, terminou o autor dizendo, decentemente, conforme ele apresenta aqui, tá? Uma descrição da carta de Paulo aos Coríntios, em sua primeira epístola, em sua primeira carta, se você preferir, capítulo 14, versículo 40. O texto vai terminar com essa descrição, decência. Amém? Então, culto litúrgico requer decência. Se no antigo pacto havia decência, havia ordem, havia um ajuntamento de congregados totalmente conscientes do seu papel da adoração, embora houvesse aqueles que preferiam mais sacrificar, que preferiam mais trazer ofertas ao holocausto do que pautar-se dentro da obediência. E aí a gente vê Samuel dizendo com muita propriedade, olha só, queridos, a preocupação de Deus aqui não é receber tua oferta, não é você ir lá para o altar do holocausto, ver teu sacrifício. Deus não está preocupado com isso não, cara. Ele está preocupado, sabe com o quê? É com a tua obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Pegou a visão, crente? É isso aí. Vamos lá, deixa eu continuar. Deixa eu sair daqui. Professores, fiquem à vontade, esmiucem mais, cavem mais. Vamos para o número 2. No número 2 nós temos o culto literalmente. E aqui, como eu disse para vocês, é totalmente didático a informação, uma vez que a gente vai trabalhar com o grego, com o hebraico, enfim. Então é muito didático esse tópico aqui. Tá? Esse tópico aqui, no número 2 de sua apresentação, é totalmente didático. Vamos lá? Vamos lá. O termo culto é sinônimo de adoração. Ele já começa dizendo que o termo culto é sinônimo de adoração. Isso é uma verdade. Por quê? Jesus, com muita propriedade, já está antecipando o capítulo 4 de São Mateus, versículo 10, que está aqui, onde Jesus vai dizer com muita propriedade, tá? Adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás, ou só a Ele darás culto, independente da tradução. Ok? Então, o termo aqui é importante se conhecer. Definição do autor: culto, sinônimo de adoração. Muito bem, Jesus usa o termo culto para se referir a uma forma, pega isso aqui. Jesus usa o termo culto para se referir a uma forma clássica de honrar, adorar e reverenciar unicamente a Deus. Que é isso? Pelo amor de Cristo, gente. Eu te amo, Jesus. Sabe disso, né? Não sou perfeito, mas eu te amo, Jesus. Coisa linda demais. Oh, Jesus. Eu te amo, Jesus. Ai, meu Deus. Vamos lá. Jesus é lindo, Jesus faz essas coisas com a gente. Vamos lá. Aí, pegando aqui o termo adorar e servir colocados na apresentação da sua fala, a gente vai trabalhar então com os termos que o autor coloca aqui. O primeiro ele coloca latreia, depois ele coloca latreu. Latreia é serviço e adoração. O significado clássico de latreia é serviço, tá? Adoração, propriamente. Já o verbo latreu trabalha com servir, prestar culto, adorar. Meu Deus do céu. E aí ele vai dizer ainda que a Septuaginta também vai dar o seu parecer, tá? E enquanto a Septuaginta faz isso, ela vai trabalhar, ela vai nos dar o prazer, né, de trabalhar com outras palavras, como ela sempre faz, e aqui ela faz a definição do grego latreia, tá, para o hebraico avodar. Coisa linda. Meu Deus do céu. Estou sentindo graça de Deus isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. O autor vai dizer assim, ó. Ele usa a latreia para traduzir o hebraico avodar. Meu Deus do céu. E o que é avodar? Literalmente culto e serviço.
Coisa linda demais, pelo amor de Deus. Espírito Santo, te adoro. Queridos, aí eu coloquei aqui só para constar que no primeiro pacto havia ordenanças, é fato. Ordenanças para quê, pastor? Para se prestar um culto sagrado, uma liturgia sagrada a Deus. Se lá havia isso, nós vemos isso aqui, lá em Hebreus 12, versículo 1. O autor está dizendo que lá havia ordenança, o autor está dizendo que lá havia uma adoração, está dizendo que lá havia aquilo que a gente já falou com muita propriedade, não vou ficar repetindo. Deu para entender, queridos? Então, pegue isso aqui. Essa ordem por si só, a gente continua, já delibera que o culto cristão da nova aliança, tá? Embora tenha liberdade, também trabalha com regras, trabalha com ordem, trabalha com decência. Por quê, pastor? Esse culto precisa ser inteligente. E um culto inteligente, tá? Ele não se presta, tá, às meninices e baboseiras que a gente vê por aí, as invenções que a gente vê por aí, as misturas que a gente vê por aí. Falei, querido, falei. Quer que eu vou dar uma aula aí? Eu vou. Quer que eu ensine? Eu ensino, tá? Mas o que não pode é a gente achar que isso aqui te dá uma liberdade para você fazer. Tá mexendo comigo, entendeu? Uma coisa é a gente entender essa questão de liberdade aqui, outra coisa é eu achar que eu tenho liberdade de virar Homem-Aranha dentro da igreja. Não é isso. Não é isso, tá? Eu sempre falo isso, tá? Hadouken, não, vamos ver, vigia, vamos lá. Tem gente vendo muito Goku demais aí, Homem-Aranha, entendeu? Depois vai para a igreja, vai que nem o pregador que chegou na igreja, né? O pregador chegou na igreja, aí o cara pregava, tinha uma voz poderosa, potente, né? Quase 2 metros de altura, maçaroca, e bota fulano para pregar, fulano. Aí o pastor foi e bota o cara para pregar. No dia seguinte, no dia anterior, tinha passado o filme Independence Day. Meu irmão, a pregação do negão foi Independence Day. Irmão, vai ser igual aquele gigante, aquela árvore, nave gigantesca, caindo e destruindo. Gente, o cara pregou Independence Day. E não serve nem pra gente, é para os Estados Unidos, 4 de julho. Não é pra gente, é pra eles. Misericórdia. A nossa independência não tem nada a ver, mas vamos lá. Deixa eu voltar para cá. Então, gente, mistura. Não pode haver isso. Tá bom? Então, deixa eu continuar. A gente vai pegando aqui, né? O culto é inteligente. E se o culto é inteligente, essas coisas não acontecem. Se o culto é decente, essas coisas não acontecem. Porque se vier a acontecer, você está na hora ali para corrigir. Lembro-me de um culto de adoração, culto da palavra, melhor dizendo, numa terça-feira. E aí o elemento me chega e, irmão, está escrito que Deus complica, depois descomplica. Eu falei, aonde? Só se for na Bíblia de Cipriano. Está escrito aonde isso aí, gente? Esses caras vêm para cá com a mesma hora. Eu falei, olha só, gente, isso aqui tá errado, viu? Meu irmão, não quero nem saber, tu vai pregar besteira aqui perto de mim, pelo amor de Deus. Se eu pregar alguma coisa errada, eu quero que me corrija. O meu pastor, às vezes, pô, José, vem cá, vamos conversar aqui, José. O que é isso aqui? Se eu não tiver apresentação, pauta para dizer para ele, ele tá errado. Eu vou falar o quê, pastor? Não, pastor, não. Só que eu chego lá e vou apresentar a foto. Tá aqui, pastor, isso aqui, de onde que eu tirei, isso aqui é o foto. Se tiver coesão, ele vai dizer, beleza. Se não tiver, ele, José, não prega isso não. Ué, se eu tenho a hombridade de reconhecer e aprender, aí eu vou ser obrigado a ouvir um cara chegar e pregar abobrinha dentro da igreja e ficar quieto? Ah, pelo amor de Deus, meu irmão. Não, deixa eu ficar quieto, Espírito Santo, por favor, deixa eu voltar para cá. Espírito Santo, eu estou falando aqui, o Espírito Santo me ajuda, Espírito Santo, eu te amo, Espírito Santo. Vamos lá, deixa eu sair daqui. Terminou? Vamos para o 3, né? Vamos para o ponto, a reverência no culto. Bom, a reverência no culto. Aqui eu fiz questão
de sublinhar algo que eu quero ler para vocês. A adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Isso é lindo, gente. Ele coloca até uma pauta aqui, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 40, que é o versículo que já citou até, inclusive, onde isso deve ser oferecido com reverência. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Coisa linda. Linda demais. Esse número 3 aqui. Tá bom. Tá ótimo. A todos me sabem. Mas se você quiser entrar e procurar cavar mais, fique à vontade. Nós colocamos ali algumas pautas para complementar isso aqui. Se você quiser usar, tá? Fique à vontade. Olha o que nós colocamos. Reverência no culto, o descaso, tá? O descaso e as loucuras que se dizem ser culto. A falta de reverência é gigantesca. É absurda. É absurdo. Eu já pautei até, inclusive, né? Falei sobre isso. Meu Deus do céu. Pessoas andando na hora da palavra, no meio do culto, levantando-se para sair na hora da mensagem. E o que é pior, não voltam mais. Isso é reverência? Isso é falta de respeito com o pregador e com Deus. Isso é falta de respeito. Você não tem consideração pelo pregador quando você faz isso. Se precisou ir no banheiro, vá. Precisou beber água, vá, mas volte. Volte. Precisou sair para alguma coisa, saia, mas volte. Se vai se ausentar do culto, literalmente não vai voltar mais, avise ao seu líder. Comunique a ele. Não saia sem falar nada. É falta de reverência, é falta de respeito, significa que você está insatisfeito. Pastor, eu preciso sair com uma urgência, que saia com urgência, mas comunique depois que precisou sair. Faça isso, é decência, gente. As pessoas hoje acham que podem fazer o que quiserem dentro da igreja. Elas acham que podem escolher o que quiserem, ignoram totalmente a pessoa do líder. Não é assim não. Falei com fulano, não é assim não. Fale com o seu pastor primeiro, fale com o seu líder primeiro, não é assim não. Não é assim que funciona a regra não, querido. Estamos aqui para aprender. Ah, eu queria, você não queria nada. Se orou, pediu a Deus direção. Ah, assim, Deus falou comigo, falou contigo, então fala com o teu pastor, porque se você falar com ele, ele vai dizer se Deus realmente falou contigo ou não, ou se não foi tua emoção. Ah, para, reverência, cadê? Não tem. Ah, falei, tu acha que o meu pastor presidente não vai falar? Duvido que não. Então vamos lá. Descaso e as loucuras que a gente vê. Vamos para o próximo. Pessoas andando, a gente já falou sobre isso. Se levantando, a gente falou. Uma outra coisa também. Crianças correndo dentro da igreja na hora do culto. Está errado, gente. Criança correu, segura a criancinha, bota no colo. Não tem a tia para ficar na salinha com eles? Bota a criança no colo, faz ela sentar do teu lado. Tem que aprender a ter reverência também desde pequeno. Não é assim não. Criança chorou, está chorando dentro da igreja, está atrapalhando, principalmente na hora da mensagem, está chorando. Levanta, pega a criança, vai para fora, faz a criança parar de chorar. Depois você entra. Ok? Decência. Aí quer deixar a criança chorando na hora da palavra. Cala a boca, criança. Cala a boca. É assim não, gente. Aí a criança chora mais ainda. Amém? Vamos lá. Ah, sim. O autor coloca aqui um assunto, inclusive. Olha o que ele vai dizer assim. Ele fala da Assembleia de Deus lá em Jundiaí, aí tem um versículo que guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Aí ele faz uma referência dizendo assim,
Hoje a mensagem seria: desliga o celular, desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus. Na verdade, a gente já tem até esses avisos, né? Em algumas igrejas já tem, desliga o seu celular. Só que isso não acontece, ok? Faz o seguinte, bota no módulo silencioso e esquece ele para lá, já que você não consegue desligar, entendeu? Tá. Nós colocamos assim. Hoje o celular ganha mais a atenção do indivíduo do que Deus. O celular rouba mais a tua atenção do que a tua adoração a Deus. Rouba. Tira teu tempo, literalmente. Tá? Tira. Isso, vamos lá. A igreja é toda a congregação, uma assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus, como Senhor e Salvador, professando fé nele, amém? Publicamente, ok? E de forma diversificada, como diz o autor. Essa é a prévia dele. Agora vamos para o número 1. No número 1 ele coloca aqui o centro da nossa adoração. Quem é o centro da nossa adoração, gente? Eu preciso me prender aqui? Claro que não. O centro da nossa adoração aqui é quem? É o próprio Deus. O autor coloca aqui: o Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pelas Assembleias de Deus. Aí ele coloca mais ainda: os crentes se reúnem em nome de Jesus para a adoração ao Deus Trino. Aí ele coloca mais: a declaração de fé das Assembleias de Deus diz que reunimos-nos como corpo de Cristo para a adoração pública ao Deus Trino. Esse é o padrão ensinado nas Escrituras. Tá? Nesse tópico aí, a gente fala justamente sobre essa questão. Jesus é o Senhor, o centro da nossa adoração. Fechou. Número 2, um culto vibrante no poder do Espírito. Aí ele coloca aqui, tá? O assunto de 1 Coríntios 14 é a adoração. E ele continua dizendo: a expressão paulina, quando vos ajuntais, tá? Se refere literalmente aos cultos. Tá? E aí ele continua: a exortação paulina à comunidade de Cristo e de Corinto nos ensina muita coisa sobre o culto. De fato, isso é uma grande verdade. Ok? Quando você olha para dentro da igreja de Corinto e você vê que a igreja de Corinto, embora, né, possuidora dos 9 dons, tá, procurava viver de alguma forma o que era a verdadeira adoração. Claro que elas passou a fazer ou faziam algumas coisas que realmente não condizia com a adoração verdadeira. Estou pingando aqui já, né? Vamos lá. Trabalha com a ideia, e eu vou usar aqui o exemplo da igreja de Corinto, mas um culto vibrante, na minha concepção, é um culto onde a operosidade de Deus, não quer saber da liturgia lá da igreja de Corinto, eu quero saber que um culto vibrante para mim é aquilo que eu vi lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, quando o Espírito Santo desce sobre a vida dos crentes ali, eles ficam tomados, possuídos, cheios da graça, cheios de poder, cheios de força. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, eles estão orando para continuar fazendo aquilo pelo qual foram designados a fazer: pregar, curar, falar de Jesus de forma veemente, impetuosa e tomados, possuídos pelo Espírito Santo. Então, para mim, culto vibrante é isso. É ter a presença de Deus, é ter Deus trabalhando. Culto vibrante para mim é isso aqui, gente. Estou preocupado com essa história aqui da igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha os 9 dons? Tinha. A igreja de Corinto era bênção? Era. Mas a igreja de Corinto também vivia problemas adversos. Havia divisão, havia contenda, havia grupinho, havia litígios, havia tudo que você possa imaginar dentro daquela igreja. Tá? Em termos de falta de temor, de falta de reverência, em falta de consideração, tudo tinha lá dentro. Tudo tinha lá dentro. Tá? E aí? Eu vou ficar me preocupando com o culto vibrante? Não, o culto vibrante para mim é ter presença do Espírito Santo, é ter graça, é ter presença de Deus na casa, é ter salvação de alma, é ter libertação de vida, é ter Deus operando, é ter Deus... Isso é vibrante, gente. Vamos lá para o 3, pronto. 3. Características pentecostais. Pronto, ele mexeu mais ainda. Característica pentecostal no culto é o quê, irmão? O que é? Vamos lá. Os cultos primitivos eram espontâneos e diferentes das reuniões das sinagogas, embora muitas características vissem entre elas. Aí ele vem: a liturgia dos cultos constava de oração e cântico. Lembra? Falei sobre isso.
A liturgia desses cultos constava de oração e cântico. Sempre que se reunia, havia o quê? Oração. Havia o quê? Louvor. E havia mais o quê? Exposição da palavra. Quando não havia exposição da palavra, havia manifestação do Espírito Santo. Tá? E havendo manifestação do Espírito Santo, havia o quê? Havia línguas. Quando não havia línguas, havia interpretação. Quando não havia interpretação, havia profecia. É isso. Culto pentecostal é isso. Ok? Características de um culto pentecostal. Aí nós pegamos aqui todo esse conteúdo, fizemos uma pauta e colocamos aqui. Os cultos, tá? Os cultos contavam com orações, cânticos e ofertas. Aqui, ele colocou aqui, ó, a oração e adoração. Havia oração e cântico, perdão. Havia oração e cânticos. Vamos lá. E ele vai falar de oferta logo aqui embaixo. Então, o seguinte, o que a gente faz? Os cultos contavam com orações, cânticos e ofertas. Então, quando eles se reuniam, a igreja primitiva se reunia, havia o quê? Havia oração, havia adoração, havia oferta. Tanto é que Paulo vai declarar com muita propriedade que ele foi sustentado pelas ofertas, as doações, tá? Pois é, a igreja ajudava Paulo, ok? Por isso que ele fala com muita propriedade, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, ok? Paulo se sentia fortalecido pelo Senhor e ajudado pela igreja que comprou a briga e estava lá com Paulo, ajudando ele, sabe, mandando oferta para ele, mandando ajuda para ele, para que o evangelho continuasse sendo pregado, ok? Para que as portas não se fechassem, mas continuassem abertas e Paulo continua pregando. Então Paulo declara isso com muita propriedade. Falou, meus queridos? Muito bem. Então, oração, cânticos e ofertas é fundamental. Muito bem. Depois disso ele fala sobre a exposição da palavra. Quando a gente entra nessa questão da exposição da palavra, tá? Esta trabalha exposição da palavra não é só pregação não, tá, gente? É pregação, é ensino, ok? É palestras, é estudo, é exposição da palavra, é expor a palavra, é falar a palavra, sabe? É transmitir a palavra. Como é que eu transmito? Pregando, ensinando, sabe? Palestrando, em sala de aula, em seminários, em escolas dominicais. É assim que a palavra é exposta, é colocada, para que todos tomem conhecimento da sua veracidade, do seu poder, da sua força, da sua graça. Pelo amor de Deus, deixa eu segurar, porque senão a gente vai embora. Exposição da palavra. Esta trabalha no culto com ensino, com leitura e com exortação. Então vamos inverter aqui com leitura, ensino e exortação. Pegou a visão? É o que o autor coloca aqui para a gente. Amém, queridos perfumados professores. Vamos para o tópico de número 3 da nossa lição. No tópico de número 3, a gente aborda o seguinte tema. Aborta é fogo, né? Aborda o seguinte tema. Abortar é tirar, não? É tirar de vez. Ninguém aqui quer abortar nada não, está repreendido. Tá? Como se expressa a liturgia de nossas igrejas? Como se expressar? Uau, vamos lá. Eu peguei aqui, eu ia apresentar até no tópico 2, no ponto de número 3. Eu ia colocar isso aqui que eu vou colocar aqui agora. Mas se encaixou mais aqui logo nesse tópico de número 3 com muita propriedade. Lembrando que a prévia do autor, ele vai dizer o seguinte: as reuniões de oração em nossas igrejas são diversificadas. Tá? Temos cultos públicos, chamados por muito como culto de família, de oração, de ensino, de doutrina, escola bíblica dominical, círculo de oração, além de atividades com crianças, adolescentes e jovens. Então, por si só, uma igreja é mega diversificada. Uma igreja é mega diversificada quando tem tudo isso dentro dela. Ok? Então, nossas igrejas trabalham geralmente com isso aqui. Isso é o modelo apresentado para as nossas igrejas. Ok? Muito bem. Mas dentro dessa liturgia apresentada, dessa expressividade que ela apresenta para a gente chega no ponto de número 1 e vai dizer o seguinte: nossas reuniões de adoração. Aí o autor chega e diz assim: a nossa liturgia
é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. Aqui está o foco da liberdade. Pegou a visão? Onde todo mundo confunde isso aqui, tá? Liberdade de adorar, liberdade de adorar. Crentes, homens, mulheres, jovens e crianças têm liberdade de se expressar na presença do Senhor. E aqui muita gente confunde as coisas. Confunde liberdade com libertinagem. É verdade. Fazer o quê? Ele continua dizendo, tá? É uma liturgia simples, muito simples. Esse ponto aqui me leva até aonde o autor vai falar que a gente precisa tomar cuidado com a liturgia, a mistura que o povo às vezes coloca dentro de suas liturgias neopentecostais, tá? Muita mistura, pelo amor de Deus. É o poncho sacerdotal, só falta o cara entrar com a vela e o incensário dentro da igreja, pelo amor de Deus, e dizer que é Deus. Então isso aqui tem tudo a ver com aquele tópico. Por quê? Ele está colocando aqui em evidência justamente essa questão da liberdade de adorar a Deus. E quando ele diz a liberdade é o seguinte: o irmão, a irmã tem liberdade de adorar a Deus, tem liberdade de se expressar para Deus, de dizer para Deus que necessita, precisa, carece, adora, reverencia. Meu Deus do céu, como é que eu adoro? Como é que eu adoro, pastor? Como é que eu adoro? Bom, como é que a pecadora adorou Jesus? O que ela fez? Ela se lançou aos pés de Jesus. Ana Paula Valadão chama aquilo de adoração extravagante. Existe esse tipo de adoração. Como você vai adorar a Deus, querido? Fique à vontade. Sabe, às vezes o problema é que as pessoas ficam com tanta vergonha, sabe? De dar um glória a Deus, aleluia. Olha para um lado, olha para o outro, aleluia, glória a Deus. É pentecostal ou é tradicional, querido? Isso aí. Vamos lá. Aleluia, glória a Deus, está com vergonha. Irmão, rasga essa boca, dá glória mesmo. Se tem uma coisa que Deus gosta é glória. Pastor, Deus não precisa disso não. Pra que gritar? Deus não é surdo. É só a velha falando, né? Misericórdia. Deus não precisa disso não, pastor. Deus não é surdo, não sei pra que tanto grito. Coisa horrível. Pois é. Os crentes dos apóstolos saíram de dentro do templo como? Tudo quietinho, né? Assim, meu irmão. Tudo bem? Jesus é bom, né? Salva, liberta, cura, leva todo mundo para o céu. Josué, o que foi, Senhor? Diz para o povo que eu quero o grito. Manda eles gritar. Bem alto. Tá bom, o Senhor está mandando. E aí? Volta para cá. Bom, deixa eu apresentar para vocês aqui. Senão daqui a pouco a gente vai ficar 2 horas falando aqui. Se bem que eu vou editar muita coisa aqui ainda, né? Então vamos lá. Nossas reuniões de adoração. Meu Deus. Se todos têm a liberdade de adorar a Deus, todos têm oportunidade também. Tem oportunidade de falar, tem oportunidade de se expressar. O autor coloca isso aqui, né? De testemunhar do que Jesus fez em suas vidas. Claro, todos têm. Tá? E geralmente os testemunhos alocados por essas pessoas são o quê? Aí ele coloca aqui pra gente uma rela, né? A maioria, né, fala sobre cura, libertação, salvação da sua alma. Tá? E a maioria fala sobre isso, né? Agradecendo a Deus pela operosidade de Deus na vida deles em relação à cura, libertação, essas coisas, tá, que o autor colocou aqui. Vocês podem continuar. Tá? E ele vai declarar que isso ajuda a crescermos e nos tornarmos maior, tá, dentro da própria denominação evangélica em que estamos.
Tá? Então isso aqui ele coloca, foi dessa maneira que crescemos e nos tornamos a maior denominação evangélica do país. Coisa linda, né? Claro que ele está falando aqui da Assembleia de Deus, por conta dessa descrição, desse papel, que a Assembleia de Deus cresceu e se tornou o maior templo pentecostal praticamente do mundo. Né? Então, considerando até dentro dos segmentos que tratam as igrejas denominacionais, que no caso entra aí a Igreja Batista, a Igreja Anglicana, a Igreja Luterana, a Igreja Congregacional, tá? Como denominações, a Assembleia de Deus também entra como denominação. Só que dentre essas é a denominação pentecostal. A denominação que trata, que visa, que versa com os dons e com a atualidade da operosidade do Espírito Santo. Ela é considerada uma denominação. E é claro, nós assembleianos, com muita propriedade, temos a liberdade e a condição de saber lidar, tratar com os dons do Espírito Santo, saber a importância do fruto do Espírito Santo. Tudo isso é um papel que o Espírito Santo alocou a esta denominação. Só que por conta disso as misturas acabaram gerando igrejas que nós conhecemos hoje como neopentecostais, ou as novas igrejas pentecostais. Essas novas igrejas misturaram muita coisa e misturaram as liturgias, algumas delas ficaram quase irreconhecíveis e por conta disso exige-se muita delicadeza para tratar com esses assuntos. Ok, queridos? Vamos lá, então. O que é mais importante saber dentro disso tudo é que nós estamos tratando o culto litúrgico de forma muito coerente, sabendo que brevemente Jesus voltará e o Espírito Santo é quem está nos capacitando a continuar nesse papel. Apresento para vocês aqui então a nossa forma de culto hoje mais simples, a mais simples. A gente geralmente começa o culto com uma oração, ok? Chegou na igreja, abriu a igreja, começa com uma oração. Em seguida, começam-se os cânticos, uma oração inicial, em seguida vem os cânticos. Geralmente usa-se os hinos da harpas, tá? Quem tem seus ministérios de louvores, entram com o ministério de louvor na maioria das vezes. Tá? Lembro-me que da igreja que eu era anterior, antes de vir para o Luiz Vasconcelos, o ministério de louvor entrava, cantava os 2 hinos da harpa, depois cantava um louvor ou 2 louvores, antes da gente partir para a leitura da palavra. Ok? Então, seguindo aqui, uma oração inicial para começarmos, em seguida os cânticos são apresentados, depois a leitura introdutória, tá? A leitura inicial, em seguida a oração novamente, como a gente costuma fazer, ora-se pelo povo, tá? Depois das orações começam então as distribuições de oportunidades, a distribuição de oportunidades. Às vezes eu falo muito rápido e acaba atrapalhando, tá? E depois da distribuição de oportunidades, tem que falar devagar, tá? Dentro disso vem testemunhos, tá? Vem adoração, vem louvor, ok? Depois dessa passada toda, vem as ofertas, tá? Vem as ofertas, depois vem a oração, novamente agradecendo pela vida dos ofertantes, para que Deus abençoe a todos eles, tá? E depois das ofertas, tá? Vem a oração pelo pregador, ok? Terminou as ofertas, o pregador entra. Aí ora-se pelo pregador, quer dizer, oração e exposição da palavra. Isso fica mais bonito, né? Orar pelo pregador. Oração, aí vem a oração e a exposição da palavra, ok? Depois da oração, pela exposição da palavra, vem a oração e os avisos. Depois dos avisos, vem os agradecimentos. Depois dos agradecimentos, tá? Vem a oração de término e a bênção apostólica e o povo é despedido. Então essa é uma regra que a gente segue literalmente, raramente, sempre, quase que sempre, na maioria das nossas igrejas, tá? Essa é uma regrinha bem básica. E isso aqui é o básico praticamente. Ok? Mas vamos continuar. Eu disse que eu ia apresentar, apresentei. Isso aqui eu ia apresentar no outro, acabei apresentando nesse. Então vamos lá para o nosso ponto de número 2, o culto pentecostal. Bom, gente, nós olha só. Nós falamos aqui sobre um culto vibrante no poder do Espírito Santo, falando sobre características pentecostal, e agora a gente chega no culto pentecostal. Calma aí, eu vou falar a mesma coisa, né?
Eu vou falar a mesma coisa. Calma aí, se eu já falei um culto vibrante no poder do Espírito Santo. E eu não usei aqui o argumento que ele botou. Eu falei o que é um culto pentecostal para mim, um culto vibrante. Tá? E eu mostro as características desse culto. E agora eu venho falar aqui sobre o culto pentecostal de novo, vou ficar repetindo, né? Repetindo. Mas tudo bem, vamos lá. Aí ele diz assim o seguinte, ó, para você ter ideia, eu não coloquei nem pauta ali. Eu terminava aqui mesmo. Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características de culto dos cultos em Corinto. As manifestações dos cultos que os apóstolos mencionam, 1 Coríntios 14, são reais entre nós. Quando vos ajunteis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Aqui, o que ele faz? Ele faz uma comparação, então, tá? O culto pentecostal. Aí ele faz uma comparação desse culto que nós conhecemos, apresentado aqui por Paulo na igreja de Corinto, dizendo que as mesmas características possuem, tá, os nossos cultos hoje. Tem a mesma características, tá? Ele apresenta isso aqui pra gente. Sim, se a igreja de Corinto era uma igreja pentecostal, eu disse para você que era uma igreja pentecostal, todavia apresentamos também as dificuldades que essa igreja tinha. Obviamente, a igreja atual não é muito diferente, ela também tem seus problemas, ela também tem seus litígios, principalmente nesses dias atuais, né? Nós estamos vivendo com uma geração de crentes complicada. Que geração de crente é essa? São crentes que são crentes, mas não tem igreja, não tem pastor. Tá? Eles formam seus grupinhos, vão lá para a internet, formam um grupinho de louvor, formam não sei o que, são grupos, sei lá, sem um líder. E quando tem um líder, é um líder duvidoso. Pelo amor de Deus, gente, vamos ser crentes de verdade, vamos parar de ser menino. Porque eu não aceito a liturgia da igreja tal. Porque o pastor é rígido, aí eu formo aqui um grupinho, levo e formo ali uma igreja. Onde esse é um problema sério. São líderes que não têm a capacidade, a hombridade de obedecer. E aí vai fundar a igrejinha aqui, vai fundar a igrejinha ali. Aí seus membros, quando começam a dar problema também, quer chamar a atenção também. Que autoridade tu tem para chamar se tu for o primeiro a sair rebeliado, a formar uma igreja? Falei. Sai na bênção, meu querido, sai no amor. Pastor, senti a vontade de ir, deixa eu ir, o senhor me libera. Mas não concordo com o pastor, eu saí porque eu não concordo com ele. Meu querido, você pode até não concordar com ele, eu também posso até não concordar com o meu pastor, mas isso não me impede, ele pode até também não concordar comigo em muitas coisas. Existem dentro do nosso meio pastores que realmente não concordam um com o outro. Isso é normal, isso vai acontecer, só que a gente tem que parar de ser menino, a gente tem que parar de ser infantil, a gente tem que parar de ser besta, a gente tem que parar de ser bobo. Que, infelizmente, parece que é uma pastorada aí que é tudo bobo, menino, não cresceu, quer dar lição de moral e não tem moral para dar lição a ninguém, pelo amor de Deus. Quer dar lição e não tem moral para dar lição. Falei. Falei. Igreja de Corinto, eu estou aqui, ó. Paulo, Pedro, Cristo e Apolo. Esse era o modelo da igreja. Sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Pedro, sou de Cristo. Um melhor do que o outro. Um querendo dar lição de moral no outro. Um querendo ser maior do que o outro. Não, tu está errado. Teu ensinamento está errado. Corrige isso aqui porque você está errado. Não é assim dessa forma. Não foi assim que Paulo ensinou. Não, cara, você que está errado. Não foi assim que Paulo disse. Que Apolo disse. Que você besta, rapaz. Vocês são bobo. Não foi assim que Pedro ensinou, não. Aprende com a gente. Aí vem. Rapaz, vocês são tudo besta. Vocês não sabem de nada. Aprende com a gente. Nós somos nós somos de Cristo. Ai, meu Deus do céu. Essas lições me deixam assim, né? Calma, José. Centralize. Deixa eu terminar. Bom, nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade, pois vivemos essas mesmas experiências. Ok? Então, queridos professores, fiquem à vontade para esmiuçar o resto. O pastor Zé Francisco já está cansado. Muito obrigado pela atenção de vocês. A nossa conclusão vai dizer que nós precisamos saber o que é o Novo Testamento, para não estabelecer uma forma litúrgica de adoração errada, acrescento eu, porque parece não ter sido essa preocupação do Espírito Santo, que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos,
em nome de Jesus. Espontaneidade, reverência, ele coloca em evidência. Tá? Nós não somos espectadores do culto, nós somos os elementos do culto, ok? Nós não somos apenas ali assistentes, não, nós somos os participantes do culto. Nós somos literalmente os elementos do culto. E quem faz o culto ser espiritual, quem faz o culto ser sensacional, quem faz o culto ser lindo, impactante, envolvente, não sou eu, é o Espírito Santo. Eu apenas sou um elemento dentro desse culto, ok? Que procuro colocar em evidência a importância que tem a adoração ao meu Deus. Eu sou apenas o elemento que está lá dentro, fazendo com que a vontade de Deus prevaleça na igreja, na minha vida e na sua vida. Que Deus te abençoe, meus queridos. Até a próxima. Tá? Espero na próxima ser mais calmo do que fui hoje. Tá? E a gente ter uma boa lição. Pastor José Francisco ou J. Silva, se vocês preferirem, se despede aqui de vocês em mais uma EBD Adelve, rumo ao céu. Lembrando, a aula está sendo veiculada ao nosso canal YouTube EBD Adelve. Passa lá, deixa o seu like, por favor, deixa o seu like, ok? Deixa o seu like, faça a sua inscrição. Quer deixar um comentário? Deixe o seu comentário, mas passa lá, EBD Adelve. Aguardamos você, a sua nova casa. Seja bem-vindo, ok? Seja bem-vindo ao EBD Adelve e ao J. Silva, suas casas, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Beijo no coração de todos vocês, professores, diretores, pastores, adelvianos, geral, em nome de Jesus. Tamo junto. Até a próxima.